Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos que nos assiste na manhã deste primeiro domingo de julho desse ano de 2020, nesse culto que a Igreja Evangélica Congregacional de Vicente Carvalho realiza nos domingos pela manhã às 10h15. Louvamos o Senhor pela presença de cada um, pela participação, pela audiência, porque aqui estamos nós juntos e reunidos mais uma vez neste culto ainda realizado à distância, mas se Deus quiser, as próximas semanas nós estaremos conversando para decidir quanto ao nosso retorno aos cultos também presenciais. No próximo domingo, dia 12, o pastor e os oficiais estarão reunidos conversando sobre essas questões. Vamos abordar esse assunto e decidirmos quanto à nossa volta, evidentemente, voltando com a preocupação de cumprir todos aqueles protocolos que dizem respeito à segurança da não contaminação, a segurança daqueles que vierem ao templo e também a observância das normas, das regras de distanciamento, os protocolos que as igrejas estão cumprindo para que elas possam voltar a funcionar. Isso significa que vamos ter os nossos cultos, alguns cultos presenciais e cultos também gravados, cultos em que também nós poderemos continuar assistindo nas nossas casas. Então, seja bem-vindo, aguarde essas decisões e hoje estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor mais uma vez. Eu quero orar pedindo a bênção do Senhor para este culto. Ó Deus amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Somos gratos porque tu nos permite estarmos reunidos, ó Deus, a tua igreja, aqui e em muitos lugares, nas diversas casas, onde os teus servos, onde a igreja se encontra nesta manhã de domingo. Que a tua bênção alcance todos nós e que nós possamos ser gratos a ti, ó Pai, por esse momento especial, momento de culto, momento de louvor, momento de adoração, momento, Senhor, que nós nos reunimos para louvar e engrandecer o teu nome. Recebe, pois, a nossa adoração e o nosso louvor. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Bom estar aqui, podendo compartilhar com os irmãos desse momento tão rico do nosso culto, que é o momento em que meditamos sobre a palavra, como o momento em que lemos a palavra. E nós queremos aproveitar essa ocasião para estar cumprimentando o coral que completou mais um ano de vida, o coral Henriqueta Rosa Fernandes Braga, e também compartilhar com os irmãos um trechinho de um livro que ela escreveu, a maestrina Henriqueta, um livro chamado Contando e Cantando, conhecendo as histórias dos hinos cristãos. E ela conta aqui nesse livro uma história sobre o hino 102, Mestre Márcio Revolta, cujo título é Sossegai. Conta ela sobre os autores, no momento que escreveram esse hino, compuseram esse hino. Conta ela que Horácio R. Palmer era doutor em música pela Universidade de Chicago e era uma pessoa que gostava demais do trabalho da escola dominical, incentivava esse trabalho. Ele teve uma ideia. A ideia foi a seguinte: ele ia convidar uma pessoa para compor canções relativas aos temas estudados na escola dominical. E um dos temas que foi abordado foi Jesus acalma a tempestade. E ele convidou uma pessoa chamada Marianne, e Marianne, então, foi a pessoa escolhida para escrever a letra do hino.
Acontece que ela havia passado por um grande desgosto, ela havia perdido um irmão, tragicamente, um irmão jovem. Ele morreu de tuberculose, o que a entristeceu muito. Mas, apesar disso, ela conseguiu escrever a letra do hino. E quando o doutor Horácio, Dr. Palmer, viu aquela letra, ele imediatamente compôs a canção para a letra. Este hino, que é o hino 102, Mestre, o mar se revolta, tem acompanhado gerações, né, em diversas denominações, um hino belíssimo, e nós louvamos a Deus pela vida dessas pessoas, de vários autores, né, que se dedicaram a compor hinos para o engrandecimento do nome do Senhor. E também agradecer a Deus pela vida da maestrina, né, que também dedicou sua vida à música e bom tempo à música sacra. E nós não podíamos deixar então agora nesse momento de ler uma das principais obras do mundo, né, sobre música, que é o livro de Salmos. Os Salmos são os primeiros hinos, né, que nós conhecemos, embora não saibamos a música original, mas sabemos que foram utilizados para os cultos, né, na época lá no Velho Testamento, também creio que em alguma parte no Novo. E nós vamos ler o Salmo número 145. É um salmo que logo na primeira linha já dá vontade de você cantar, porque nós conhecemos um cântico assim. E lá no versículo 17, de novo, queremos cantar. Porém, nós vamos ler. E neste salmo vamos prestar atenção e encontrar mais uma vez a presença do Senhor registrada aqui, o seu cuidado e o seu amor para conosco. Vamos ler? Eu vou avisar os versículos conforme formos pulando. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Versículo 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Versículo 14. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Vamos repetir o versículo 18? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Amém. Salmos e hinos 102. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste
sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó Mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar sossegar, e seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que levam, Senhor, Rei do céu e amor. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom Mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. Tais ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja o encapelado mar, a ira dos homens ou o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, que levam, Senhor, Rei do céu e amor. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos felizes porque estamos em mais um culto, em mais um momento de louvor aqui na casa de Deus, aí na sua casa, junto com a sua família. Nós queremos convidar você a se colocar de pé aí de onde você está e adorar o Senhor com alegria em nosso coração, sabendo que Ele é o nosso general, aquele que peleja as nossas lutas, aquele que nos torna mais que vencedores. Amém? Então vamos cantar. Pelo Senhor marchamos-se, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar, o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, sua arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos em suas mãos, a
a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, o canto da vitória. glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá, mas o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo e nenhum inimigo nos resistirá. Vamos louvar ao Senhor, dizendo que Ele é santo, amém? Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno, Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre, para sempre. te amarei, Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. É o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa e Ômega, início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre, para sempre. te amarei, Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. É o Emmanuel, Ele é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Mais uma vez. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. É o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei.
Só por Ele. Só por Ele eu viverei. Só por Ti, Jesus. Só por Ele eu viverei. Aleluia. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Amém. Prezados irmãos, estamos no momento de refletirmos sobre a palavra de Deus. Nesta manhã de domingo, momento de abrirmos a Bíblia, abrirmos a palavra e ouvirmos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E eu quero ler 3 versículos do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 40, 41 e 42. Esses versos, eles nos dizem assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Como eu disse no início do culto, o mês de julho é um mês para a Igreja de Jesus Cristo refletir sobre a sua missão, sobre o trabalho que ela tem a realizar neste mundo. Nós estamos aqui porque temos uma missão. A igreja, ela é essa missão de Deus, é a enviada de Deus ao mundo. E enviada para um trabalho, enviada para uma missão. É assim que lemos quando colocamos o nosso olhar sobre o capítulo 17 do Evangelho de João, quando Jesus fala ali explicitamente na sua oração sobre a missão da igreja. E ele vai dizer naquela oração, ele vai dizer que não quer que nós sejamos tirados do mundo. Mas por quê? Porque nós somos enviados ao mundo. Nós temos uma missão nesse mundo, nós temos um trabalho a fazer. E aí nós dizemos assim nas nossas palavras, a missão da igreja é pregar o Evangelho. Sim, mas o que significa dizer que a missão da igreja é pregar o Evangelho? Isso significa simplesmente abrir a Escritura, abrir o texto, abrir a palavra e ler e falar e meditar apenas sobre aquilo que está no texto. É isso que é pregar o Evangelho? E é nisso que consiste a missão da igreja? Ou a missão da igreja vai muito além disso? Ou a missão da igreja tem a ver, nos seus conflitos e nas suas inquietações, a igreja aprender através dos tempos e através das eras a lidar com as mais diversas situações pelas quais o mundo inteiro passa. A cada momento, a cada época e a cada instante, nós vivemos situações diferentes, vivemos em contextos diferentes, passamos por sacrifícios e por aflições diferentes. A igreja está aí presente há mais de 20 séculos, e ela está atravessando esses séculos, convivendo com as mais diversas situações pelas quais o mundo tem passado. A igreja vem lá desde aquele dia, quando Jesus anuncia, historicamente, eu edificarei a minha igreja. E ali estava começando essa igreja, e no Pentecoste a igreja começa o seu trabalho
de uma forma efetiva, porque a partir dali é a igreja de Cristo revestida com o poder do Espírito Santo para fazer tudo aquilo que nós, por nós mesmos, não podemos fazer. Não temos condições de fazer a não ser na força do Espírito, no poder do Espírito, na ação do Espírito da vida de cada crente, de cada pessoa e da comunidade de um modo geral. Então essa expressão, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, ela simplesmente, dessa forma como é dita, ela é muito simplista. E a gente precisa mergulhar no sentido do texto, ou seja, abordar a Escritura de uma forma que ela nos fale e ela nos mostre explicitamente o que é viver esse Evangelho e o que é pregar esse Evangelho, o que é colocar esse Evangelho em prática na nossa vida, no cotidiano. Jesus, ele explicitou isso muito bem quando ele conta a parábola do samaritano. Ou seja, é o trabalho que se faz, é a assistência, é o cuidado com as pessoas, é a preocupação com o ser humano, é a preocupação diante das crises, diante das circunstâncias difíceis, diante das lutas de cada um. E as pessoas têm, cada um, as suas situações, as suas dificuldades, os seus medos, os seus anseios. E a igreja está aí para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de alento, uma palavra que fala de um Cristo que está presente a cada instante. Nós abrimos as nossas Bíblias e não vemos Jesus Cristo prometendo coisas materiais, que você é cristão, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você não vai faltar nada. Muita gente vive esse evangelho como se evangelho fosse isso. Não vai faltar nada, você vai ter tudo que você precisa, você vai ter os seus bens, o crente é aquele que não passa dificuldade. Jesus Cristo não prometeu isso. E quando a gente abre as nossas vidas, nós encontramos Jesus Cristo não prometendo que nós não vamos ter dificuldades. Pelo contrário, ele disse, vocês vão viver dificuldades. E nós estamos vivendo uns dias que nós e pessoas mais do que nós podem dizer assim, agora eu sei o que é dificuldade, eu sei o que é a solidão, eu sei o que é estar sem poder fazer aquilo que eu gosto de fazer, está restrito o meu campo de ação, meu campo de trabalho. O mundo passa uma dificuldade como já não se via há dezenas de anos. Talvez comparado aí na crise econômica, comparado à crise de 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, com a fome no mundo inteiro. No campo da saúde, com epidemias que aconteceram no passado, como em 1918, a gripe espanhola. Enfim, nós estamos vivendo tempos assim, tempos difíceis. Então Jesus não prometeu que nós não haveríamos de passar essas situações. Ele prometeu outra coisa. Se você ler o final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele prometeu a sua presença. Eis que estarei convosco todos os dias. Isso às vezes a gente esquece. O que Jesus Cristo prometeu foi uma presença. A presença dele. Seja no dia bom, no dia mau, no dia difícil, no dia fácil, no dia da festa de casamento, no dia do enterro. Ele prometeu presença. Eu estarei
com vocês a cada dia da vida. Nenhum dia eu estarei ausente. Então é a presença do Senhor. É isso que nós precisamos. Não esquecer e falar disso para as pessoas. Nós cremos num Deus presente. Jesus Cristo é aquele que se faz presente. E o Evangelho, lido aqui nesta manhã, nesses 3 versículos, ele faz um discurso, né? Ele está dentro desse discurso da missão da comunidade cristã, que o autor vem falando desde o início. Então são palavras que Jesus termina esse texto, são palavras dirigidas aos discípulos de Jesus, aqueles que assumiram esse discipulado, pessoas que foram acolhidas, que receberam o chamado, e depois de receber o chamado, elas passam por esse discipulado e recebem o envio para a missão. Infelizmente, são poucos os que assumem o compromisso de receber a fé, e a fé aqui no sentido de receber a doutrina e se dispor a levá-la adiante. Então Jesus é apresentado aqui como o bom pastor. Quem é Jesus? Ele é o bom pastor. Como diz o Evangelho de João no capítulo 10. Ele é o bom pastor que tem compaixão das ovelhas dispersas. Ele é o bom pastor que tem compaixão das ovelhas perdidas, das desgarradas, daquelas que estão se sentindo abandonadas, sofridas, com problemas que, segundo elas, não têm solução. Jesus é esse bom pastor que se preocupa com cada uma das suas ovelhas, aquelas que estão no rebanho e aquelas que não estão no rebanho. Então os discípulos de Jesus abraçam a missão porque o bom pastor, ele se compadece das ovelhas desgarradas e agora ele envia esses discípulos para irem em seu nome. Que vocês possam ir e que vocês vão, caminhem e vá em meu nome. E em meu nome faça aquilo que precisa ser feito. Cure os enfermos, pregue o evangelho em palavras, mas muito mais do que isso, pregue o evangelho em ação, em atitude, em atividades, em palavras que demonstrem amizade, empatia, e levem avante essa palavra. Então, nesse capítulo, nós encontramos aqui a definição do que é ser um apóstolo. Ou seja, o apóstolo é aquele pequeno enviado que recebe a mesma incumbência e o mesmo poder, bem como estão sujeitos às mesmas perseguições do seu mestre, do mestre evangelizador do reino, aquele que é o libertador dos fracos e oprimidos de todos os tempos e de todas as eras. Para ser profeta da parte de Deus, é preciso estar em sintonia com aquilo que o seu Senhor pretende transmitir às pessoas. Então, o núcleo desse final de capítulo 10 está na unidade. Veja que o texto, ele está falando de uma unidade nem sempre perceptível, mas quando a gente fala dela, essa unidade ela fica visível. A unidade entre Deus, aquele que envia, a unidade entre Jesus, o enviado, e a pessoa que se torna porta-voz da mensagem a ser anunciada.
Quer dizer, essa ligação, ela está bem presente aqui nesse versículo 40. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, aqui está Deus, aquele que enviou, ali está o enviado, Jesus Cristo, que é alguém a ser recebido também, e está aqueles que são enviados, profetas, apóstolos, e todos os demais que são enviados para anunciar uma mensagem, para anunciar uma palavra. Deus, Jesus Cristo e a igreja. Sem essa ordem e sem essa unidade, sem essa comunhão entre o Pai, o Filho e aqueles que são enviados na força do Espírito Santo, não há evangelho a ser pregado. Aí passa a ser o evangelho de cada um. O evangelho de Cristo é um só. Por isso a palavra diz, há uma só doutrina. Quando Paulo fala aos Efésios, há uma só fé, ele está dizendo assim, há uma só doutrina, não tem várias doutrinas, só tem uma doutrina. Só tem um ensino. Só tem uma palavra, que é aquela palavra que vem da parte de Deus. E essa palavra precisa ser transmitida com fidelidade. Por isso que a igreja é apostólica, porque os apóstolos foram aqueles que, fiéis àquilo que receberam do Senhor, eles transmitiram essa mensagem. Então a igreja ela é apostólica no sentido que ela é fiel à tradição e à transmissão daquilo que precisa ser dito e anunciado. A igreja é uma, é una. A igreja é santa porque ela é separada. A igreja está espalhada no mundo inteiro. E a igreja é apostólica. Ela só tem uma doutrina, não tem várias doutrinas. É a doutrina do Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi enviado para a salvação de todo aquele que crê. Então o texto está dizendo aqui, não é? Quem recebe um profeta, recebe a Jesus que o enviou. E quem recebe a Jesus, recebe a Deus, que enviou Jesus. E aquele que recebe a Jesus, ele está recebendo também a esses que foram enviados por ele. Então tudo passa pelo envio. O chamado de Jesus foi primeiramente aos 12. Mas depois esse chamado, nós vamos ler nas cartas paulinas principalmente, esse chamado atinge aos profetas. E ele diz assim, são muitos profetas chamados para anunciar o advento do reino. E depois o texto fala aqui dos justos. Quem recebe um justo, versículo 41, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Ou seja, quem são esses justos? Todos aqueles que abraçam a fé e vivem de acordo com ela. Esses são justos, não porque são bons, não porque são melhores do que ninguém. Eles são justos porque foram justificados em Cristo Jesus. Ele é o justo. É ele, Jesus Cristo, o único justo. O justo que a gente coloca um J maiúsculo. Nós somos pacientes nessa justificação. Nós fomos justificados, recebemos essa justificação nele, Cristo Jesus. Então quem recebe a um justo, desses justificados por Cristo, esse também é abençoado. E o texto diz assim, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, e ele menciona aqui um copo de água fria, que era a coisa mais simples, ou seja, aquilo que não se podia negar a um viajante era um copo de água fria. Ou seja, se não quisesse dar nada, se não quisesse dar um jantar, se não quisesse mandar entrar,
se não quisesse recepcionar, se não quisesse receber, o mínimo que tinha que se fazer é dizer aqui, está aqui um copo de água fria que eu fui pegar no pote e está aqui para você. Essa menção do verso 42, os judeus entendiam assim, quem der de beber, ainda que seja somente um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser ele meu discípulo, esse também não perderá o seu galardão. Então essas pessoas são os mais humildes, os pequeninos, que também são chamados para ser discípulos de Jesus Cristo. São aquelas pessoas que na sua simplicidade de vida, mas na sua fé robusta, elas dão testemunho da salvação em Jesus Cristo. São aquelas pessoas que, às vezes nós dizemos assim, não tem preparo formal, não tem preparo acadêmico, nem teológico, mas elas têm o Espírito Santo que as ilumina. O Espírito Santo que fala às suas mentes e seus corações e as tornam capazes de testemunhar e falar das maravilhas de Deus na sua vida. Esse testemunho de Jesus Cristo não está restrito àqueles que são apóstolos, àqueles que são profetas, àqueles que se dizem sábios. Não, esse testemunho é de todos os crentes, é de todas as pessoas que foram alcançadas pela fé em Jesus Cristo. No entanto, essas classes, apóstolos, profetas, justos, pequeninos, elas não se excluem. Um profeta, um justo, um pequenino, elas estão na mesma categoria. Porque Jesus não nos enxerga como nós fazemos com as pessoas que nos cercam. Todos somos, diante dele, sabe o quê? Pecadores. Porque a justificação é um gesto de Jesus que deu a sua vida por nossa redenção. Todos são pequeninos, todos são alvos da inimizade do mundo que nos cerca. Então esse gesto aqui de falar desses pequeninos é o gesto de falar assim, todas as pessoas alcançadas pelo poder de Deus, dessesinho mais simples, essas pessoas também, elas são testemunhas, e testemunhas valorosas daquilo que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Por isso, meu amado irmão, você que nessa manhã nos assiste, você que nessa manhã está junto conosco na reflexão, na meditação dessa palavra, eu quero dizer para você que aqui não tem hierarquia. Apesar do texto falar, não é, de profetas, de pessoas justas, de pequeninos, e aí a gente na nossa mente, que a nossa mente é sempre assim subordinacionista, a gente sempre faz assim, apóstolos, profetas, justos, pequeninos, a gente sempre faz essas, assim, Jesus Cristo, ele não faz nada disso. Seja o apóstolo, seja o profeta, seja o justo, seja o pequenino, nós somos todos iguais diante do Senhor Jesus. Todos nós carecemos da sua graça e carecemos da sua misericórdia na nossa vida, do seu amor. Portanto, eu quero terminar essa palavra mais uma vez dizendo a você que está conosco e está refletindo sobre a palavra de Deus nesses versículos. Jesus Cristo está conosco nos dias que nós estamos vivendo, nesses dias de crise, nesses dias de afastamento, nesses dias de isolamento social, nesses dias de crise econômica, nesses dias de pessoas passando crises psicológicas terríveis, gente que está com a mente atordoada, atrofiada até porque
perderam os seus empregos, perderam trabalhos, perderam tudo, mas nós frisamos acima de tudo, Jesus Cristo marca aqui e diz assim: eis que estou com você todos os dias. Estou contigo hoje e sempre, até a consumação dos séculos. Guarde no seu coração essa palavra e que Deus nos abençoe. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Pra mim, Senhor, para mim. Amém. Um ano mais de vida guardou-nos o Senhor e deu-vos fiel guarida no seu divino amor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. E nessa semana nós vamos dar graças pela vida da Charlene, que no dia 11/7 vai completar mais um ano de vida. A Charlene, ela é filha do pastor Charles, que está lá em Pirenópolis e também à frente do campo em Anápolis, no estado de Goiás. Então, nesse momento, nós vamos orar pela vida da Charlene, e você também, durante a semana, ore por ela. Se puder, procure lá no Facebook, envie uma mensagem, mas não deixe de orar por ela. Então, nesse momento, curva sua cabeça e ore junto comigo. Senhor, nesse momento, nós te entregamos a vida da Charlene nas tuas mãos, aonde a tua serva, a tua filha estiver nesse momento, que tu possas alcançá-la e continuá-la abençoando, Senhor. E nós somos gratos a ti, porque ela pode completar mais um ano de vida. Ser com ela, ser com a sua vida, com a sua família, que ela possa continuar crescendo em graça e em estatura, Senhor. Ser com ela, e é isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, chegamos num momento do culto, todos os momentos do culto são importantes. E esse momento também é importante porque a igreja fala dos seus compromissos, das responsabilidades que principalmente os membros da igreja têm com a manutenção da obra, do sustento, da contribuição, das ofertas. Então, esse é um momento dedicado a nós orarmos pela manutenção, né, da nossa igreja. Nós temos pelo menos 4 frentes de trabalho, vamos dizer assim. Primeiro, a manutenção do culto, que é através dos dízimos dos membros da igreja. Então, pedimos a todos os irmãos, membros dessa igreja, que não deixem de entregar seus dízimos para que nós possamos estar realizando tudo aquilo que precisa ser realizado em dia com os nossos compromissos, né, sociais, o compromisso de manutenção do culto. Então pedimos a você que faça chegar o seu dízimo por meio de depósito bancário, das contas que vão aparecer aqui na tela. Então, ou então, por outro meio, talvez você não utilize a rede bancária, e você pode então entrar em contato com o telefone da igreja, o telefone do plantão, falar com o secretário da igreja, Diácono Vitor, e aí dizer a maneira, ele vai lhe orientar quanto a isso, a maneira como você poderá fazer com que a sua contribuição chegue. Nós estamos ainda caminhando, né, na questão da campanha para o término das obras da nossa igreja. Quer dizer, as obras mesmo físicas do trabalho, né, de troca da rede elétrica, do telhado, né, da pintura do templo interna, da restauração do forro, né, da mudança de toda a iluminação, isso já foi feito. Mas, na verdade, a parte difícil, essa parte de acabamento, né, essa parte de trocar cabeamento, questão de funcionalidade do culto, isso a gente ainda está lidando. Então, e temos contas ainda a pagar dentro de prazos determinados, por isso a nossa campanha foi estendida até o mês de outubro. Então pedimos àqueles irmãos que estão aí firmes conosco na campanha para as obras da igreja, que não deixe de entregar a sua contribuição, né? A responsável pela campanha é a nossa irmã Beth Reis. Você pode falar com ela, ou você pode falar também aqui com o secretário da igreja e informar sobre a sua contribuição. Temos também a campanha que nós fazemos, que não é campanha, mas é uma arrecadação mensal de manutenção dos campos missionários, que agora são 6 campos missionários, 2 campos no estado do Rio de Janeiro, o campo de Avelaio e o campo de Belford Roxo, 2 campos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é o Portal, Caiobá e a Copa Vila, e 2 campos em Goiás, um em Pirenópolis e outro em Anápolis. Então pedimos a fidelidade de cada um que mantém essa obra missionária. E esse mês de julho é um mês para a gente enfatizar isso. O mês de julho, na nossa igreja e na denominação, é um mês voltado para o trabalho missionário. O domingo que vem, segundo domingo de julho, é um domingo chamado Domingo Missionário. No último domingo desse mês, não fosse essa pandemia, nós iríamos fazer uma conferência missionária. Mas vamos estar falando de missões esse mês. Vamos estar falando da missão da igreja. Vamos estar falando desse assunto tão importante. Mas vamos estar também orando
pelos missionários e contribuindo para que eles possam permanecer nos lugares para os quais eles foram enviados e a obra possa prosseguir lá também. E finalmente fazemos o recolhimento mensal para as cestas básicas que são montadas pelo Conselho de Ação Social. Então, graças a Deus, os irmãos têm contribuído com o trabalho social da igreja e nós temos tido condições, por causa dessas ofertas, de aumentar o número de cestas básicas, ou seja, de atender mais famílias. Nesse mês agora que passou, mês de junho, nós mais que dobramos o número de cestas básicas. Nós tínhamos 20 cestas mensais, nós entregamos 43 cestas, ou seja, 43 famílias foram abençoadas, mais aquelas que foram alcançadas pelo trabalho da União de Mocidade e também da nossa irmã Denise Anselmo, que conseguiu mais de 10 bolsas para famílias aqui do juramento. Então, louvamos a Deus por isso, por esse despertamento que Ele tem dado à igreja e a pessoas que nos assistem e a pessoas que também estão aí, mesmo sem ser membro da igreja, mas que estão aí participando e se sensibilizando com a necessidade das pessoas. Esse momento é o momento da gente orar. Se você sentir no coração, eu quero contribuir para a ação social, o telefone vai aparecer aí na tela, você pode falar com o diácono Vitor, né? E aí ele vai lhe dizer como você poderá fazer a sua oferta, você entregar a sua contribuição. Então, enquanto estamos aqui no minutinho de oração, para que você ore, você reflita e você pense e você se disponha a contribuir, nós vamos estar orando silenciosamente. Logo depois eu farei uma oração em voz audível. Ó Deus amado, louvado, Senhor, seja o Teu nome. Somos gratos a Ti por esse momento de intercessão, ó Deus, pelos nossos obreiros, missionários espalhados por esse Brasil afora. Oramos, Senhor, pela campanha das cestas básicas da ação social. Oramos, Senhor, pelas contribuições para as obras da Tua igreja, esse lugar que nos abriga, e que em breve, com a Tua graça, estaremos aqui de volta presencialmente. Oramos pela manutenção da igreja, pelas contribuições, pelos dízimos, pela fidelidade de cada um. Ó Deus, somos gratos a Ti, ó Deus, porque Tu tens levantado pessoas comprometidas, pessoas com visão, ó Deus, dada do alto, para que elas sejam fiéis nas suas contribuições e no apoio para esta obra que tem que ser realizada. Ó Deus, que Tu abençoes aqueles que estão sem condições de contribuir porque perderam seus empregos, estão passando situação difícil, Senhor, de sustento, de salários. Ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre cada uma dessas pessoas e que, Senhor, Tu possas abrir as portas para que, Senhor, essas pessoas sejam recolocadas no mercado de trabalho, nas suas atividades, e possam assim ser abençoado elas e toda a sua família. Recebe a nossa gratidão e recebe o nosso louvor, assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. Nesse momento eu estou aqui para falar das nossas redes sociais, do nosso Facebook, do nosso Instagram e do nosso canal aqui no YouTube, @ISCVC Oficial. Graças ao seu compartilhamento, à sua curtida, o número dos nossos inscritos tem aumentado e nós gostaríamos que isso continue acontecendo. Então, se você não é inscrito, inscreva-se. Se você já é inscrito e já compartilhou, não deixe de compartilhar. Continue compartilhando com seus amigos, com seus familiares, as nossas mensagens, os louvores, os cafés com Bíblia, os estudos bíblicos. Também vai lá no nosso Instagram, curte, siga a nossa página, também no nosso Facebook, curta as nossas postagens, nos ajude a alcançar mais pessoas com tudo isso que nós temos compartilhado por lá. Então, vai lá, curte, compartilhe, comente e eu conto com a sua ajuda. Irmãos, estamos chegando ao final do culto desta manhã de domingo. Somos gratos a Deus pela participação de todos que estiveram conosco, por você que está aí nos assistindo, prestigiando, participando desse culto. Louvado seja o nome do Senhor pela sua participação, pela sua presença. Que a bênção do Senhor esteja com você, na sua casa, no seu lar, com a sua família, com seus entes queridos. Que o Senhor nos dê um mês abençoado, esse mês de julho que nós estamos aí começando, seja um mês abençoado para todos nós. Nós sempre terminamos o culto da manhã com uma intercessão, orando por pessoas que envia os seus pedidos, e esses pedidos são mencionados aqui, são colocados aqui na tela. Há um telefone que vai aparecer aí na tela, que é pedido de oração. Você pode ligar se tiver um pedido de oração, se quiser que a igreja interceda por alguém, é só você enviar um WhatsApp para esse telefone aí na tela, e aí isso vai chegar até nós e nós vamos fazer com que o seu pedido entre na lista e nós possamos interceder pela pessoa a qual você está pedindo. Então, hoje nós temos aqui os seguintes pedidos, né, para intercessão. Pedido por Miriam Leitão, ela está com deslocamento de rotina. Pedido por Isaura, pedido por nossa irmã Paulília, Andréia Barroso, Márcia Faria, Paulo Vanderlei, Valdemar de Souza, Luiz Sérgio, Lúcia Braga. Dona Lúcia Braga tem 93 anos e está internada com um problema de vesícula. Então, a família está pedindo orações por ela, que nós intercedamos em seu favor. Eu quero acrescentar aqui também, orar pela família do nosso irmão Jeta Pereira Ramalho, que faleceu no último domingo, no dia 28 de junho. Jeta ia fazer 98 anos e era um grande amigo meu, particularmente, uma pessoa com quem convivi dezenas de anos, frequentando sua casa. E Jeta, no último domingo, ele veio a falecer, e eu quero orar pela família dele, pelos filhos, José Ricardo e os demais filhos dele, netos, bisnetos, enfim, orar por toda a família, por essa grande perda que nós tivemos. Jeter foi 14 anos, foi diretor do abrigo evangélico da Pedra de Guaratiba, desde o início, em 1949, até os anos 60. Ele e a sua esposa, muito se gastaram naquela obra ali em Pedra de Guaratiba. Ele, como dentista que era, assistia as crianças
a comunidade e os próprios alunos do seminário, né, com trabalho de ação social, podemos dizer assim, porque ele atendia essas pessoas que não tinham condições, né, e era um trabalho social, ele não recebia nada por isso, e a sua esposa cuidando lá do abrigo e fazendo tudo aquilo que era preciso para levantar o sustento daquelas crianças internadas, que teve período que tinha 70 crianças internadas ali no abrigo da Pedra de Guaratiba. Então, Jeter e a sua esposa Lucília foram pessoas valorosas na obra social que a denominação congregacional fazia naquele período, né? Ele se gastou, ele se deu, né? Seu pai foi o pastor José Barbosa Ramalho, que foi pastor de várias igrejas no oeste carioca, na Pedra de Guaratiba, em Mato Alto e tantas outras igrejas que ele pastoreou, né? E foi da primeira turma, né? José Barbosa Ramalho foi da primeira turma de formando no seminário congregacional, a turma que se formou em 1917, né? Então, uma família congregacional. Então, louvo a Deus pela vida desse irmão falecido, já próximo de fazer 98 anos, e que o Senhor abençoe todos os seus familiares e abençoe toda a sua geração, para que sigam o exemplo daquele pai e daquela mãe que tanto fez para a obra do Senhor. Então vamos estar em oração nesse momento, e logo após eu estarei orando, agradecendo a Deus por esta manhã. Ó Deus amado, louvado seja o Teu nome, Senhor. Somos gratos a Ti por esta manhã, por este culto, por esse momento de adoração e de louvor ao Teu nome. Queremos, Senhor, entregar em Tuas mãos, ó Deus, cada nome aqui mencionado nesta manhã. Pedir a Tua bênção, Senhor, por essas pessoas listadas, cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu problema, com a sua enfermidade, com a sua necessidade. Ó Deus, Tu sabes, Senhor, as circunstâncias, Tu sabes, ó Deus, os problemas, Tu sabes de cada enfermidade, e nós pedimos em nome de Jesus que Tu possas ir ao encontro de cada uma dessas pessoas e abençoá-las e atendê-las de acordo com aquilo que elas estão pedindo a Ti nesta manhã. Ó Deus, que Tu levantes os enfermos, restaures a saúde, ó Deus, desses que estão internados, desses que estão enfermos, desses que estão, ó Deus, passando por problemas difíceis de saúde, em hospitais ou mesmo em casa. Que a Tua bênção, Senhor, possa chegar até cada uma dessas pessoas. Oramos pela família Ramalho, que perdeu o seu ente querido, nosso amigo Jeter Ramalho, no decorrer do domingo passado. Que Tu sejas com todos os familiares, que Tu sejas com os seus filhos, netos, bisnetos, com toda a família, para que, Senhor, eles possam, ó Deus, se espelhar no exemplo do seu pai, da sua mãe, e viver uma vida também na Tua presença. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor e nos despede na Tua paz. É assim que
oramos agradecidos em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós que estamos aqui nesta manhã, a tua igreja que está em casa, espalhada, Senhor, por toda essa cidade e por toda a face da terra. Sede conosco desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.